Hoje trago-lhe um tema que está a mudar as regras do jogo no mundo digital, no marketing de influência e, claro está, no dia a dia do consumo e da relação que temos com as marcas. Falo-vos da tendência do subconsumo, ou em inglês, o underconsumption core. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Num mundo onde o ter já foi, ou convenhamos que ainda é sinónimo de sucesso, está a emergir uma nova tendência que desafia tudo o que conhecíamos até agora. Consumir menos, mas melhores. Ou, por outras palavras, comprar menos para viver melhor. E não estamos a falar aqui de minimalismo, mas de uma verdadeira revolução, ou daquela que poderá ser uma revolução na forma como vivemos, como compramos e como as marcas se ligam a nós e, evidentemente, nós a elas, às marcas. Este tema da tendência do subconsumo é bastante atual, está a emergir aqui como uma nova tendência cultural e de comportamento nas redes sociais e tem um impacto crescente no marketing de influência e também na economia, aqui a médio e longo prazo. Onde é que isto se está a sentir? Nas redes sociais, obviamente, com os jovens a posicionarem-se contra o consumismo, a publicidade encapotada e a prática de exibir as suas compras, aquelas tendências de estarem constantemente a mostrar aquilo que acabam de comprar. O que é que eles pedem? Eles pedem às pessoas para se desfazerem do supérfluo e que ganhem aqui novos hábitos de consumo e de se relacionarem com os produtos, com aquilo que têm ou com aquilo que vão ou não comprar. Estamos a falar mais concretamente de quê? De um grupo emergente da tão falada geração Z, principalmente mulheres, que estão a reagir às dificuldades financeiras atuais com vídeos em diferentes plataformas e redes sociais, como vamos ver ali à frente. E o que é que elas estão a fazer, elas e eles? Há uma tendência maior de serem mulheres, mas evidentemente que há homens também, e estão a mostrar e a explicar as virtudes ou as mais-valias do subconsumo. Ou seja, aqui a frase que mais está a viralizar no momento e nestes vídeos curtos é olha quanto é que eu não gastei, que é exatamente no fundo aqui uma forma muito prática e patente de mostrar aqui alguns resultados práticos. Estes criadores de conteúdo têm publicado então vídeos a mostrar com muito orgulho, obviamente, as formas como estão a aproveitar ao máximo tudo aquilo que consomem. Entre os vídeos que viralizam aparecem, por exemplo, a espremer o último pedaço do tubo da pasta de dentes ou mesmo a limpar um par de ténis ou de sapatilhas muito antigo ou antigo, até que ele fique tão limpo como que pareça novo. Portanto, isto aqui são alguns exemplos que podemos ver deste tipo de conteúdos que mostram esta então tendência do subconsumo. Então, como é que nós podemos explicar ainda de uma forma mais completa em que é que consiste esta tendência? Portanto, como expliquei atrás, é um movimento que valoriza a simplicidade e a moderação do consumo de bens materiais, portanto, ao contrário do consumismo excessivo, que promovia aqui a ostentação e a aquisição constante de novos produtos. Esta tendência celebra o quê? Celebra o consumo consciente, minimalista e muitas vezes até, e se possível, a renúncia ao consumo desnecessário, é mesmo parar para pensar, eu necessito mesmo de comprar isto ou não. Este conceito vai, como eu expliquei atrás, vai além do minimalismo clássico, de uma tendência que já se tem ouvido bastante falar, uma vez que se manifesta também numa atitude crítica em relação ao consumo desmedido, ao desperdício e às cadeias de produção e às marcas que consideram que são insustentáveis. Ou seja, em vez de promover aqui uma vida centrada em bens de luxo, de ostentação, o subconsumo valoriza o quê? Os objetos com propósitos materiais sustentáveis e uma vida que eles explicam como sendo menos preenchida materialmente e mais rica em experiências e autenticidades. Como é que
como é que isto tem ganho ainda mais expressão? Porque esta tendência de um modo paulatino, e ainda que discreto, ganhou vida ali na pós-pandemia. No entanto, tem crescido, ou seja, o número de conteúdos tem sido muito maior nestes últimos tempos, e vem muito na sequência da saturação das redes sociais com as imagens de vida perfeita, do chamado luxo inatingível, que criou aqui uma fadiga, uma espécie de cansaço nas audiências, alegadamente junto aqui desta geração Z e dos mais jovens. Ou seja, é aqui uma espécie de reação, é uma espécie de antídoto contra o consumismo que eles denominam como desenfreado, e como referi, que é aqui promovido por indústrias da moda, de fast fashion, da tecnologia e também da cultura materialista. E isto é, obviamente, como eu expliquei, já sentido nas camadas mais jovens e conscientes da sociedade, ou seja, também pessoas com maior, já não tão jovens, mas aqui com maior nível de formação e de informação, portanto, que notam já aqui também algum nível de maturidade. Ou seja, temos por um lado a geração mais nova e por outro lado aqui uma geração mais madura, que vai estando também aqui mais atenta a este tipo de conteúdos e que criam e publicam conteúdos que, se por um lado apelam ao travão no consumo excessivo, também têm conteúdos práticos e didáticos de como é que, de uma forma prática, com exemplos concretos, se pode reduzir aqui o consumo nas mais diversas vertentes. Em que redes sociais é que esta tendência é mais notória? Portanto, podemos considerar que existem três plataformas onde ela está mais patente: o Instagram, o TikTok e também o Pinterest. No Instagram, especialmente através de contas focadas em sustentabilidade, em minimalismo e no eco-friendly living. É um movimento aqui que tem uma expressão forte. No fundo, são influenciadores que partilham o seu cotidiano focado em escolhas sustentáveis, e que mostram alternativas de vida mais simples e ecológicas. De frisar também aqui que, a par destas pessoas que se dedicam mais em concreto a este nicho e a estas áreas, também há um crescente número de pessoas que são criadores de conteúdo e influenciadores, mais no setor do lifestyle e até da moda, mas que de quando em vez colocam já conteúdos que apelam a estes temas, de uma maior consciencialização, e portanto há aqui um mix e uma mistura, eu diria, no sentido pedagógico, de algum tipo de conteúdos que, mais uma vez, e como eu referia também, de uma forma didática e prática, começam a mostrar como é que se pode ter aqui um consumo mais consciente. No TikTok, a tendência tornou-se viral aqui com vídeos curtos que desafiam a ideia de que precisamos de mais para sermos felizes, ou seja, se desafiam a ideia é porque querem realmente que se passe a ideia exatamente contrária. Então, eles dão dicas práticas sobre como reduzir o consumo, reutilizar objetos e mesmo viver com menos. As hashtags como minimalismo, sustentabilidade e simplicidade ganham destaque cada vez mais e promovem assim então um lifestyle alternativo que está em crescimento. Outro ponto dentro deste tema que eu gostaria aqui de partilhar convosco tem que ver com qual é então a força e a importância dos influenciadores digitais nesta corrente. Os influenciadores digitais, obviamente, que têm aqui um papel crucial, ou que podem ter um papel crucial no crescimento e na popularização desta tendência do subconsumo, como aqui através da sua autenticidade, do seu alcance, conseguem ou podem conseguir, se assim o entenderem, disseminar a mensagem de que consumir menos e de forma mais consciente não é apenas uma escolha moral, mas também uma forma de se sentir mais realizado, da pessoa efetivamente se sentir melhor. Os influenciadores que promovem este estilo de vida muitas vezes constroem comunidades que partilham os mesmos valores, o que fortalece ainda mais aqui a ligação entre os criadores de conteúdos e os seus seguidores. Isto também redefine aqui o papel dos influenciadores, ou seja, em vez de serem meros promotores de produtos, tornam-se defensores de causas, o que aumenta, obviamente, se assim o fizerem, a sua relevância e a confiança que é depositada neles. Além disso, muitos destes influenciadores tornam-se críticos daquilo
que era a base do marketing de influência tradicional, o incentivo ao consumo excessivo. Agora, em vez de promoverem produtos novos e descartáveis, passa aqui a expressão, recomendam também opções sustentáveis, produtos reutilizáveis ou até o não consumo. Tudo isto pode parecer, nesta fase, um contrassenso, mas realmente não é, e paulatinamente este tipo de conteúdos tem vindo a ganhar cada vez mais espaço, mesmo que os números das vendas em si, em determinado tipo de marcas, ainda não mostrem esta tendência de uma forma efetiva. A verdade é que se acredita que a médio e longo prazo este tipo de conteúdos e este tipo de sensibilização vai ter aqui alguns frutos. Em que medida é que isto afeta o marketing de influência e a relação entre as marcas e os criadores de conteúdos digitais? É um pouco aqui a pergunta que se coloca. Então, vamos por partes. Esta tendência tem obviamente um impacto profundo no marketing de influência. As marcas que antes focavam em campanhas de vendas agressivas precisam obviamente de ajustar aqui a sua abordagem, eventualmente elaborando ou colaborando com criadores que defendam uma filosofia de consumo que seja então mais consciente. Isto significa também que as parcerias entre as marcas e os influenciadores estão ou podem mudar de tom. Em vez de promoverem aqui o consumo desenfreado, há uma maior ênfase em valores como a durabilidade, a sustentabilidade e o propósito do produto. Portanto, as marcas que não se adaptam ou que não adaptam as suas estratégias podem ver-se a perder relevância, de alguma forma, especialmente junto destas gerações mais jovens, que são então mais sensíveis a questões ambientais e sociais. Por outro lado, as marcas que alinhem com estes valores do subconsumo têm aqui uma excelente oportunidade de criar uma ligação mais genuína e duradoura com o público, o que pode obviamente resultar em uma maior lealdade a longo prazo. Além disso, aqui o tipo de campanhas está também a mudar. Os influenciadores que promovem este estilo de vida focam-se em parcerias com empresas que fabricam efetivamente produtos ecológicos, locais e sustentáveis, ou até mesmo a incentivar a troca de reutilização de bens, como no mercado de segunda mão. Tem havido um maior número também de empresas e de marcas neste setor do mercado de segunda mão que está a crescer e que existem indicadores que mostram que será também uma forte tendência e que mais marcas surgirão a proporcionarem essas alternativas e essas possibilidades da compra em segunda mão. Portanto, fica aqui uma imensidão de janelas abertas e de possibilidades de as marcas, o marketing, a comunicação, a ligação de marketing de influência efetivamente explorarem aqui caminhos realmente muito interessantes, sobretudo se forem genuínos. Qual é então o impacto a médio e longo prazo desta tendência na economia global ou até aqui na economia portuguesa? Obviamente que, como eu expliquei atrás, isto não é nada que se esteja a sentir ainda neste momento, portanto, os dados que têm saído ainda mostram que as vendas em determinado tipo de indústrias correm bem ou a bom ritmo. Portanto, como eu diria, os resultados a sentirem-se vão acontecer a médio prazo, porque esta tal tendência de subconsumo pode efetivamente levar a uma desaceleração em alguns setores do consumo, como a moda rápida ou a tecnologia, que dependem de lançamentos constantes de novos produtos e do consumo em massa. No entanto, pode também aqui abrir portas para um crescimento sustentável ao estimular as indústrias que priorizem, obviamente, a qualidade e a durabilidade em vez da quantidade. Então, aqui o mercado de produtos sustentáveis, reciclados ou reutilizáveis deverá crescer, refletindo assim aqui uma mudança nas preferências do consumidor. No contexto português em concreto, o impacto pode ser visível, por exemplo, em áreas como o comércio local, a economia circular e a valorização de práticas artesanais. Portugal tem uma tradição enorme de produção artesanal e local que pode beneficiar desta tendência. Portanto, as marcas portuguesas que se alinhem com estes valores poderão, obviamente, destacar-se aqui no panorama até internacional, reforçando a economia local e promovendo práticas mais responsáveis. A longo prazo, esta tendência pode também ser aqui um catalisador para mudanças estruturais na economia global, incentivando aqui ou acelerando uma transição para modelos mais circulares e sustentáveis. Embora aqui o crescimento económico e tradicional baseado no consumo contínuo possa ser abrandado, o seu impacto no ambiente e na qualidade de vida poderá compensar esses efeitos. Obviamente que é preciso aqui
tempo para que isto se sinta. Vai ser aqui uma questão geracional. No caso de Portugal, que é um país que depende bastante do turismo e do setor têxtil, esta transição poderá exigir aqui ajustes significativos, mas também oferece aqui uma oportunidade única, e friso isto mais uma vez, para liderar em áreas como a moda sustentável e a inovação ecológica. Nós temos realmente marcas e setores muito inovadores a este nível e que poderemos marcar aqui muitos pontos dentro de casa, ou seja, em Portugal e também lá fora. E era sobre este tema então que eu vos queria falar. Exploramos então aqui esta tendência do subconsumo e a sua influência na economia e no marketing. E deixo-vos então aqui esta reflexão sobre o tema fico a aguardar o vosso feedback para que me digam se já têm assistido então a este tipo de conteúdos nas redes sociais, se sentem também esta tendência e se concordam, enfim, com esta leitura e com o impacto que esta pode ter a nível global. Fiquem então a aguardar os vossos feedbacks. Obrigada. Como sugestão de leitura desta semana, trago-vos a Vanity Fair. A Vanity Fair é uma publicação americana, mas neste caso em concreto, esta edição é a edição espanhola. Ela sai todos os meses e trata temas como a cultura, a moda e a política. Existe há mais de 40 anos aqui a Vanity Fair. Recomendo muito que, caso não conheçam, que descubram esta interessante revista. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!